Olá, meus caros, acerca de poder ou não beber bebida alcoólica, precisamente o vinho, que é mais falado na Bíblia. Deixe seu like se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. E não vá atrás do que diz um ou outro pastor, mas o que está na Bíblia. Seja que nem o povo de Bereia, bereano. Quero ler com vocês um versículo. São Lucas 7, 34, que nos diz o seguinte: Veio o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Cristo, que come e bebe. Jesus está falando isto. Está de uma maneira irônica refutando os fariseus. Que come e bebe. Ou seja, grife bem essas duas palavras. Isso aí demonstra temperança, equilíbrio. Mas, porém, os fariseus religiosos do judaísmo diziam: E dizeis, eis aí um comilhão e um bebedor de vinho, amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores. Os fariseus chamavam Jesus de ébrio e também de glutão, que são pecados, obviamente, à luz não só do evangelho, mas da própria lei mosaica, já falava um pouco acerca disso. São obras carnais. No entanto, Jesus disse: Eu como e eu bebo como uma pessoa normal, comum. Bebo água e bebo vinho. E bebo suco da uva. E bebo qualquer outro suco. Por quê? A palavra vinho não tem de maneira alguma referência a suco da uva. Vinho é vinho com fermentação e com possivelmente teor alcoólico, dependendo do grau. Pode ser com maior ou com menor, mas tem. Pois, para configurar o vinho, tem que passar pela maturação do mesmo. Como se fazia no judaísmo. Aliás, no tempo bíblicos, do judaísmo, da lei, povo israelita, palestino, enfim. Era pegada a uva, levada para o lagar, lá eles pisoteavam, amassavam a uva, e como a região geralmente era quente, fazia automaticamente o processo da maturação e então guardavam no odre. O odre era geralmente um saco, algo relativo a um jarro, mas era feito de pele de animais. E tanto é que Jesus vai falar acerca do vinho novo e do odre, tanto novo ou velho. Que não dá para colocar vinho novo em odre velho, porque senão se arrebenta. O vinho novo, ele tem mais fermentação do que o vinho velho. Um vinho velho, no odre velho, não dá tanto efeito assim. Agora, um vinho novo, em odre velho, dá sim. Por quê? Tem mais fermentação, é muito mais forte e arrebenta, ou arrebentava o odre. E vamos a outras referências com relação a bebidas. A questão de bebida alcoólica, aí outras, que é falada na palavra de Deus e lá no Velho Testamento, diz respeito a embriaguez e a, obviamente, bebidas com alto teor alcoólico. O sujeito tomar um golezinho assim já fica embriagado. Diferente do vinho, que para você ficar embriagado, você tem que de fato tomar e tomar, né? Assim como fez Noé, que tomou, se embriagou do vinho e aí perdeu até a sua noção. E um dos filhos ainda fez escárnio dele por conta disso. Cã, né? Então, essa é a grande diferença. Por exemplo, se você pegar agora uma taça, né, aliás, um cálice, vamos dizer assim, nem é um cálice, é um copozinho de uísque ou de aguardente, a bebida mais forte que tiver agora, você tomar um pouquinho daquele, com toda certeza você tonteia. Você fica embriagado. Principalmente aquele que não está acostumado. Diferente do vinho, que você toma, não fica. Aqui se refere a vinho.
Jesus, nas bodas de Caná, transformou água em vinho. Por que ele transformou água em vinho? Porque em casamentos tinha esse procedimento de beber vinho. Faz algum sentido num casamento beber suco da uva? Comemorar com suco da uva faz algum sentido? Não, né? Com o suco da uva você consegue se embriagar? Aí que vem aquele texto que está lá referido pelo apóstolo Paulo, que fala para não embriagar com vinho que há contenda, ou não me embriagueis em vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Você consegue embriagar com suco de uva? Dificílimo. Olha, é muito... Tem que entrar até para o Guinness Book, se ocorrer isso. Mas eu quero ir para um versículo-chave que muitos questionam e dizem, olha, porque está escrito, não pode, não pode, não pode, né? Nada pode. Veja só. Levítico 10, 9. Não beberás vinho nem bebida forte. Aqui, nem o vinho que não embriaga imediatamente, nem a bebida forte que embriaga imediatamente. Ok. Nem tu e nem teus filhos, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso pelas vossas gerações. Palavras de Deus dadas à tribo de Levi, aos filhos de Arão precisamente, que cometeram algo ilícito, pois eles foram lá e fizeram um fogo estranho, e veio então a repreensão do Senhor com relação a esse fogo estranho, porque eles estavam até mesmo, se possivelmente aqui dá a entender, embriagados. Teriam feito não só aquela licitude, como diz no versículo 1, bem como não guardaram esse mandamento. Aí a grande pergunta do versículo 9 do capítulo 10 é: você pode beber para ir para a congregação? É óbvio que não. Você pode beber para, por exemplo, ir uma festividade solene de uma empresa, de um setor público? É claro que não. O bom costume nega isto. Veda você se proceder assim. Você pode beber para dar uma palestra? Não. Você vai perder, inclusive, a sua noção. A questão aqui é beber para entrar no templo. Não é para beber quando você está em casa com seus familiares, ou seja, quando você está, então, com a sua família, no particular, lá na sua privacidade, com os seus, sem dedicar ao Senhor. Quando você está orando, você não deve estar ébrio. Tanto é que uma consagração para Deus boa é quando você está orando em jejum. E o que remete o jejum? A não colocar nada líquido na boca e também sólido, que seria a comida. É uma consagração. E assim os sacerdotes faziam. Claro que não iriam eles fazer sacrifícios lá com boi, aliás, não era com boi, poderia até ser, né? Ovelhas, carneiros, etc., se eles estivessem embriagados. Iria até sair algo errado, porque eles poderiam fazer tudo fora do que estava previsto na lei. Isso é lógico. Agora, a vedação não era para eles quando estivessem em casa, porque aqui diz bem claro, quando entrares na tenda da congregação, não é para beber. Agora, quando é em casa, aí é a outra configuração. E aí os que defendem essa tese, vão lá em Apocalipse 1,6, diz que Deus constituiu nós reis e sacerdotes, e por isso que agora a gente não pode beber, porque os sacerdotes não bebiam. Olha, os sacerdotes não bebiam quando entravam na congregação. E existia vários tipos de configurações ou de, vamos colocar assim, subdivisões de sacerdotes. Eles tinham várias funções dentro da função de sacerdote. E aqueles que eram para estar sempre lá no templo não bebiam, mas outros bebiam.
Quando eu li aquele versículo, Jesus dizendo, como eu bebo, e eles dizem que eu vim comendo, bebendo, se você for lá em São Mateus 11, procurar lá, já é de uma outra configuração. Ele vai dizer o seguinte: João veio não bebendo, não comendo, mas eu vim bebendo e comendo, vós me critiqueis. Mais ou menos assim. Quer dizer, João, ele não bebia, mas Jesus bebia. Então a gente não pode ficar nessa de dizer que beber não pode. Com todo cuidado, um pouco pode. Não pode dar mau testemunho, não pode de fato tomar algo que seja forte para embriagar-se e fazer mal a outrem ou a si mesmo. Por exemplo, se embriaga, pega um carro, mata alguém. É, até pela lei, uma ilicitude. É claro que não. O exagero é condenado. O se embriagar é condenado. E quem não consegue ter autocontrole, o bom mesmo é que nem beba. Porque não tem autocontrole. Agora, aquele que tem temperança, bebe moderadamente, não tem problema algum. É para procurar estar cheio do Espírito de Deus do que estar cheio de vinho. Ou estar cheio de comida. Cheio de qualquer outra coisa. Tudo que é vício e é excesso é veneno. Então é nesse sentido. É muita picuinha, briguinha à toa. Uma temática que é clara. Só não discerne isso quem não sabe exatamente interpretar a Bíblia e não tem o Espírito de Deus. Eu já diria só a questão da interpretação bíblica. A Bíblia não condena veementemente beber, mas sim o embriagar-se. Isso fique claro. E eu já estou falando dessa temática porque aqui eu fiz aquele vídeo lá do referido pastor Júlio César, e muitos disseram naquela ocasião, realmente eu estava embriagado. Ah, porque parece, mas não é a verdade. Porque se eu tivesse bêbado, eu diria que eu não sou hipócrita. Deus é testemunha disso. É só para esclarecer aí os que são tão zelosos, né? Mas são fariseus. Lembramos que os fariseus faziam tanta coisa assim santa, né? Que eles mesmos prejudicavam a si. Por exemplo, eles não queriam de maneira alguma cometer o pecado de adultério. Então eles andavam com a cabeça baixa, né? Para olhar a mulher do próximo, vai pecar, vai morrer. Aí dava com a cabeça num poste. Claro que não tinha poste na época, mas dava numa cerca, num obstáculo qualquer lá. E aí, né, ficava com aquele galo na cabeça. E dos céus, com toda certeza, Deus ria da hipocrisia deles. Porque nos Salmos, Deus fala que ele ri de algumas desgraças que acontecem por conta não só da desobediência, mas da questão do sujeito ser um pouco arrogante. Então, pensar acerca disso. Não fica aí criando doutrina que não existe. Está na Bíblia, está na Bíblia. E ponto final. Agora, se você não tem a Bíblia, como eu falei naquele vídeo, como regra de fé, não posso fazer nada. Se você tem o livro do teu pastor favorito como regra de fé, se você tem um catecismo como regra de fé, o regulamento interno da tua instituição como regra de fé, não posso fazer absolutamente nada. E eu não quero, com esse vídeo, estimular as pessoas a beberem, mas sim falar que não existe pecado quando é bebido, né, vamos dizer assim, o vinho de maneira equilibrada, moderada. Ok? Deixe o seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Se quiser deixar o seu like, seu comentário, ponto, pode deixar aí também, que estarei analisando. Abraço e até a próxima.